Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos então para mais um vídeo aqui no canal. Como eu mencionei no vídeo anterior, naquela encenação, eu estou momentaneamente sem a minha produção, né, por conta dessa epidemia que estamos passando aí, né? Então, por conta disso, a gente está sem a edição de vídeo, né? Mas eu vou continuar gravando vídeos aqui para o canal. E no momento eu vou colocar a terceira parte daquele vídeo, né? Daqueles absurdos gospel que foram ditos por aquele pastor, né? Para quem viu o vídeo está editado, tá com a vinheta, música de fundo. O primeiro absurdo gospel foi quando aquele garoto, né, mandou uma pergunta para aquele pastor, né, dizendo que o que ele deveria fazer para ter uma vida reta com Deus, uma vez que ele não conseguia parar de fornicar, né? Aí o pastor orientou ele errado, né, pela internet. E aí eu falei o que aquele garoto deveria ter feito, o que aquele pastor deveria ter orientado, né? Aí na segunda parte, no segundo vídeo, que também está editado, com vinheta bonitinho, ele perguntou, esse pastor falou que se a gente não quer que alguém faça alguma coisa porque é errado, não faça isso porque é errado, não faz aquilo porque é pecado, não faz aquilo outro porque você vai para o inferno. Então dá uma alternativa para a pessoa, como se fosse substituir um pecado por alguma outra coisa, né? Aí eu também expliquei o que deveria ter sido feito também. Esses dois vídeos estão aqui no canal. Oi, Logan. Meu gato está aqui embaixo, gente, né? Não liga não. Então, aí a terceira parte, ele foi num programa de TV e ele disse, o entrevistador, né, perguntou para ele assim: se Jesus tivesse aqui hoje, o que ele faria? Aí ele falou assim: faria o mesmo que ele fez na outra época que ele teve aqui. O que? Nada. Quando eu gravei esse vídeo no Facebook, essa entrevista estava muito recente, eu já tinha parado de seguir esse pastor na internet, né? E eu fiquei muito revoltado com ele, né? Eu já estava revoltado com aquela história da fornicação. Na questão da fornicação, eu já tinha parado de seguir esse cara aí. Mas quando ele falou isso, eu fiquei muito revoltado. Mas eu também, eu fiz uma coisa errada, né? Porque eu peguei a entrevista a partir dessa parte que ele falou isso, e a entrevista já estava praticamente no final. Então, falaram pra mim assim: ó, William, melhor você assistir a entrevista de novo para você ver o que você vai falar, né? Aí eu assisti a entrevista inteira e continuo tendo a mesma visão, não concordo com ele. Porque assim, ele falou que Jesus não faria nada, mas em relação a um certo tipo de pessoa. E eu não posso falar aqui o que eu acho o pecado que ele mencionou na entrevista, porque a gente sabe que o YouTube corta algumas coisas, né? A plataforma aqui censura algumas coisas, então vou ter que tomar muito cuidado no que eu vou falar aqui. Se eles fazem isso com um canal grande, então imagina no meu canal que ainda é pequenininho, o que eles não vão fazer, né? Então, por que, mesmo assistindo a entrevista desde o começo, eu ainda tenho a mesma visão? Irmãos, porque para Deus não existe pecado, não existe pecadinho, não existe pecadão. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a mesma. Se você conta uma mentirinha boba, você corre o risco de perder a sua salvação, tanto quanto quem mata alguém também corre o risco de perder a salvação.
E tanto quanto quem faz esse tipo de coisa que ele mencionou na entrevista, também corre o risco de perder a salvação. O que acontece é que o mundo de hoje, irmãos, o mundo de hoje parece que a gente não pode falar, a gente não pode falar, até dentro da igreja, a gente não pode falar contra o pecado porque as pessoas ficam de mimimi, ficam lá, eu não vou mais na igreja, irmão. A igreja, sabe por que a igreja não tem tanta influência no mundo mais? Porque o mundo passou a ter influência dentro da igreja. A igreja não influencia o mundo mais porque o mundo passou a influenciar a igreja, irmãos. E aí, quando a gente ouve uma coisa dessa, a gente tem que ficar quieto. Por que a gente tem que ficar quieto? Olha, muitas vezes a minha mãe mesmo recebe um monte de reclamação. Minha mãe e meu pastor são os que mais recebem reclamação, são os que mais vêm falar comigo. Willy, você é muito polêmico, você tem que maneirar um pouco mais nas polêmicas. Mas é claro, né? No mundo que está acostumado a viver com a mentira, no mundo que está acostumado a viver na mentira, quem fala a verdade nua e crua acaba sendo polêmico mesmo. E olha aí o tanto que as reclamações dão certo, né? Porque eu coloco como post no Facebook e agora eu estou colocando no YouTube. Então, tá dando muito certo vocês reclamarem, tá? Continua assim, aí aproveita e dá uma moral aqui pro meu canal. E antes de eu continuar o assunto, né? Eu recebi uma dica e eu vi que é verdade. Se vocês veem os primeiros vídeos do canal, eu sempre mencionei que eu não ia ser daqueles youtubers que ia ficar... deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Então, que eu falei que eu não ia ficar fazendo isso. Porém, eu recebi uma dica de uma pessoa que eu até mencionei aqui no canal. Eu tenho um vídeo aqui chamado Comunicado Importante. Foi a pessoa que eu citei nesse vídeo que me deu essa dica. Obrigado aí, Henrique Lima. Obrigado, amigão. Porque ele falou assim, bom, eu sei, a sua intenção é boa de não pedir like toda hora, de até não querer ganhar dinheiro com aquilo que você faz para Deus, para a obra do Senhor, para o bem do reino do Senhor, né? Porém, se você não pede o like, não pede para se inscrever, para as pessoas se inscreverem no canal, você acaba dando um tiro no teu pé, cara. Porque quanto mais like você tem, quanto mais as pessoas se inscrevem no seu canal, maior é o alcance que o seu canal vai ter, maior é o alcance, maior é o número de pessoas que irão conhecer o seu trabalho, que vão ser ajudadas. Como você fala aí nos seus vídeos, que você só fez isso para ajudar a pessoa. Se você pede, quanto mais like você ganha, quanto mais inscritos no seu canal você tem, mais pessoas vão conhecer o seu trabalho e vão ser ajudadas do jeito que você quer. Então eu vou passar sim a pedir o like e a inscrição, e obrigado de novo pela dica, Henrique. Continuando, a gente não pode falar nada. A gente não pode falar nada porque a gente tem medo da pessoa sair da igreja. Mas, irmão, a Bíblia que esse pastor usa é a mesma que eu uso. Muita gente fala, Willy, você não pode criticar ele porque ele é pastor, o pastor está acima de você. Olha, como vocês viram aí no vídeo da encenação, o nome do meu pastor é Célio. Ele é o único pastor a quem eu tenho que responder. E outra, uma coisa que ele fala, que eu gosto muito disso quando ele fala isso, se você me vê errando, você sabe que eu estou errando, e você não me corrige, eu peço que você não fale mais comigo e nem me chame de irmão. Pô, se eu estou abaixo da autoridade de um pastor que faz isso, um pastor que fala que se você está fazendo sexo com a sua namorada, não está fazendo com a de outra, não é pecado nenhum, não precisa esperar o casamento para isso. Então, peraí, eu tenho que concordar com um cara desse só porque ele é pastor? Então, se ele está lá no púlpito pregando e fala uma coisa dessa, eu tenho que aplaudir como se ele estivesse falando como se ele estivesse falando alguma coisa certa? Tá errado e acabou, irmão. Tá errado e acabou. A Bíblia é bem clara. A mesma Bíblia que ele lê, a mesma Bíblia que ele usa para pregar, é a mesma que eu uso. Tudo bem.
ele pode ter ele tem uma interpretação diferente da minha, óbvio. Uma interpretação diferente da do meu pastor, óbvio. Tem uma interpretação diferente de outras pessoas, óbvio, porque o mundo tem 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de cabeças diferentes. Se você colocar uma coisa para a pessoa ler, cada um vai interpretar de uma forma diferente. Se você mandar esse vídeo, compartilhar esse vídeo para outras pessoas, cada um vai assimilar o que eu falo de uma forma diferente. Mas, irmãos, a Bíblia é a mesma. E a Bíblia é bem clara. A Bíblia é clara e diz que os fornicadores não entram no reino do céu. Mas isso eu falei no vídeo da primeira parte. Então, se a gente fala a verdade no mundo que está acostumado a viver com a mentira, a gente acaba sendo taxado de polêmico, a gente acaba sendo taxado de quadrado. Mas, irmãos, vamos supor, ele falou, Jesus ia fazer a mesma coisa que ele fez na época que ele esteve aqui. Nada. Então vamos supor, ele não ia fazer nada, né? Então porque, como eu falei, não existe pecado, não existe pecadinho, não existe pecadão para Deus. Então quer dizer, se Jesus não fosse fazer nada para esse tipo de pessoa, não ia ter que fazer nada também para ladrão, não ia ter que fazer nada também para prostituta, e acabando não ia ter que salvar ninguém. Então, se Jesus não fez nada, rigorosamente nada, então, como eu falei no vídeo que eu coloquei no Facebook, que eu estou regravando de lá, o que esse inútil veio fazer aqui? Se ele não fez nada, não salvou ninguém. Vamos supor que ele não tivesse feito nada lá quando eu citei no outro vídeo lá, a mulher que tinha que ser apedrejada porque a lei mandava isso. Pô, ele ia deixar os caras apedrejar a mulher, então. Ou no mínimo, quando os acusadores foram embora, Jesus falou assim, onde estão teus acusadores? Não estão aqui, então eu tampouco acusarei. Ele vai e continua nessa vida, eu não diria vai, não peques mais. Então, se Jesus não tivesse feito nada, ele não ia fazer nada para aquele tipo de pessoa que esse pastor cita na entrevista, mas não ia fazer nada para ninguém. Irmãos, uma coisa eu digo, se Jesus pregasse esse evangelho mirrado que é pregado hoje, Jesus não teria ido para a cruz, irmãos. Porque antigamente a gente era chamado... A gente já viveu uma época que a gente era chamado de evangélico. Não, minto. A gente primeiro começou a ser chamado de protestante, né? Aí depois a gente passou a ser chamado de cristão. Aí depois passou a ser chamado de evangélico. Agora a gente é chamado de gospel. Porque todo mundo gosta da gente, irmão. Aprende uma coisa. Não é porque uma coisa tem gospel no nome... significa que Deus está nesse negócio, irmãos. Eu tô vendo aí que tem igreja aí que já montou até jaula de MMA. Tudo bem, você quer usar o esporte, até esse tipo de esporte para evangelismo, eu não vou julgar, quem sou eu para julgar. Mas a igreja não é lugar de fazer isso, irmão. Igreja não é lugar para fazer isso. Então a gente tem que ter, a gente tem que saber separar as coisas. Porque a gente não pode falar contra o pecado. Eu falo isso em várias pregações minhas. Por que você só dá essa mensagem dura? Por que você só fala em arrependimento? Porque se você não se arrepender, você vai para o inferno, amigo. Duas mensagens têm sumido. Uma que Jesus está voltando e outra que existe o inferno. Jesus na Bíblia fala mais sobre o inferno do que sobre o céu, que é para alertar para as pessoas o perigo que é ir para lá. E a segunda, que Jesus está voltando e ele quer salvar você. Mas você tem que estar preparado para ser salvo, assim como eu fiz na encenação que eu fiz no vídeo anterior. Então, irmãos, não é pregar aquilo que vai confortar, não vai... você tem que pregar a verdade bíblica, independente se a pessoa vai gostar ou não. Às vezes é bom a gente pregar a verdade que conforta, mas às vezes a gente tem que pregar que confronta também. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui outros assuntos que a gente pode tratar nos vídeos, amém, irmãos? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.